Meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já dê o seu like. Bom, esse aqui é o nosso segundo Vale uma Resenha, ou Vale a Resenha, né? Sobre um livro específico, não uma apresentação de um livro específico, dessa vez um texto clássico. Mas antes disso, alguns recados básicos para que a gente possa começar aí nosso mergulho nesse texto. Bom, eu queria sempre lembrar da importância de deixar o like aqui nesse vídeo, né? Deixar um joinha nesse vídeo, porque ajuda a espalhar mais o vídeo, né? Para outras pessoas que sejam também interessadas e apaixonadas por livros, como os que estão aqui presentes, né? Como eu e certamente quem acompanha esse canal. Eu queria também, se for o caso, compartilhar, né? Através do WhatsApp, compartilhar também para outras pessoas que gostam de leitura. Acho que é sempre bom a gente incentivar a leitura, então se eventualmente a gente conhece alguém que gosta de leitura, a gente espalhar esse conhecimento, espalhar essas dicas que estão aqui colocadas. Então também faz parte dessa ideia de criar uma comunidade de leitores cada vez maior. Queria lembrar também que esse aqui é o Vale a Resenha, né? Mas nós já temos um outro Vale a Resenha, esse aqui é o segundo episódio, vamos dizer assim, dessa série. Mas nós já tivemos um primeiro episódio do Vale a Resenha, destacando este livro aqui, O Jovem Thorles. É um livro de 1906, escrito pelo escritor austríaco Robert Musil. Então já fizemos um Vale a Resenha, apresentação desse livro aqui, apresentação do Robert Musil, curiosidades e o enredo desse livro. E também sobre o Jovem Thorles, nós fizemos nosso Na Lupa do Lip, que é um mergulho mais aprofundado sobre a obra, e aí nos detalhes, nas nuances, nas entrelinhas. Então aí foram se não me engano, 4 vídeos, mais de 5 horas de conteúdo, destrinchando, detalhando, indo realmente nas minúcias do livro O Jovem Thorles. Então, tanto o Vale a Resenha, o primeiro Vale a Resenha, quanto o primeiro Na Lupa do Lip, foram sobre o mesmo livro, O Jovem Thorles. Nós já temos aqui a escolha do nosso segundo episódio do Na Lupa do Lip. Um outro episódio realmente detalhando, esmiuçando, indo realmente no detalhe de uma outra grande obra da literatura mundial, que é nada mais nada menos que o enigmático, sempre enigmático, mas muito dado a interpretações e por isso a sua riqueza, e por isso ele é até hoje sempre lembrado aí nas listas de grandes obras da literatura mundial. Eu me refiro aqui a O Processo, do Franz Kafka. Esse é um livro de 2025, né? Talvez o livro mais conhecido do Franz Kafka, escritor tcheco, né? E aqui temos uma infinidade de interpretações possíveis, e essas interpretações serão alvo aí do nosso Na Lupa do Lip. A gente vai realmente colocar cada página, cada parágrafo, cada palavra desse livro aqui embaixo da nossa lupa e buscando interpretá-la e analisá-la e trazer para aqui, para todos que gostam aqui dessas leituras um pouco mais cerebrais, vamos dizer assim, como O Processo. Para esse Na Lupa do Lip, né, esse próximo na Lupa do Lip sobre o processo, eu trago aqui, já estou me aprofundando aqui na vida do Kafka. Essa é a minha leitura atual, meu companheiro de todas as horas, é a biografia do Kafka, escrita pelo Gerhard George Lemaire, né? Nessa biografia nós temos aqui realmente muito de elementos chaves para entender a escrita do Kafka, porque você, entendendo a história do autor, certamente colabora muito para você entender o autor, entender a sua forma de escrita, entender as suas questões de preocupação, seus temas, né, mais importantes, aqueles temas que ele está de fato interessado em investigar nas suas obras. Então, lendo aqui já a biografia do Kafka para preparar a nossa Na Lupa do Lip sobre o processo. Vai ter muito mais coisa em relação ao processo aqui. Como a gente fez no Jovem Thorles, a ideia é, inclusive, pesquisar em artigos científicos, buscar pesquisadores, buscar estudiosos que trabalharam essa obra, né, e avaliaram e podem trazer elementos para a gente colocar na nossa análise. Certamente o processo tem muito material produzido a partir desse texto do Kafka, e a gente vai tentar absorver, tentar trazer esses elementos e construir aí um conteúdo de qualidade sobre essa grande obra. Um outro elemento que vai nos ajudar muito nesse processo é a leitura dirigida da Maria Camila Moura, pessoa de quem eu sempre falo aqui com muito carinho, psicóloga e uma das das pessoas que mais difundem a prática da leitura, né, incentivam a prática da leitura. Ela já vem fazendo esse ano 2024 a leitura dirigida do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, mas vai começar agora dia 13 de novembro,
vai começar a leitura dirigida, que são aulas pelo YouTube, gratuitas, disponíveis para qualquer pessoa, sempre às quartas-feiras. Então ela vai começar no dia 13 de novembro, a leitura dirigida de O Processo de Kafka. Então eu vou também vou utilizar esse espaço da leitura dirigida da Maria Camila Moura para interagir, para trocar, para contrapor as minhas próprias pesquisas em relação ao processo. Então sempre que vai acontecer a aula, né, sempre vai estar acontecendo a aula na quarta-feira, no domingo seguinte eu vou estar falando um pouco daqueles elementos, daqueles capítulos que foram trabalhados ali na aula da leitura dirigida da Maria Camila Moura. Como eu sempre digo, não vou reproduzir o que a Maria Camila fala na sua aula, né? Até porque quem quiser ver vai ter a possibilidade de ver em primeira mão, que é muito melhor do que você ver alguém falando sobre, né? Então é melhor você assistir a aula da Maria Camila. O que eu quero fazer é, a partir das minhas próprias pesquisas, usar como contraponto os elementos que foram levantados também pela Maria Camila, que certamente serão elementos extremamente importantes para o entendimento dessa obra. Então já temos aí, né, nosso primeiro recadinho pedindo para que vocês acompanhem aqui no canal tanto o Na Lupa do Lip quanto o Vale a Resenha sobre o Jovem Torres, que já estão disponíveis aqui no canal. Podem dar uma busca aqui. Se inscrevam no canal, né, para ter acesso a tudo, né, para receber os vídeos que são feitos todos os domingos. Né? Então todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Essa é a nossa proposta, é nosso compromisso. Então se inscrevam no canal para acessarem esses vídeos. E também sigam a gente lá no Instagram. No Instagram a gente também continua esse papo sobre livros. E sempre temos nossos vídeos matinais, segunda, quarta e sexta, trazendo sempre dicas de livro, comentários, discutindo sempre esse mundo maravilhoso da leitura. Então essa é a proposta aqui do canal. Então nós estamos chegando já no nosso 20º vídeo, esse é o nosso 20º vídeo, então já tem muito material aqui no canal e eu convido vocês a conhecerem essas outras produções que foram feitas aqui. Tem panorama de leitura de 2022, panorama de leitura de 2023, melhores leituras, né? 10 melhores leituras de 2023, tá um vídeo muito legal também. Então tem muita coisa para quem é apaixonado por livro. Convido vocês a conhecerem o conteúdo do canal, ok? Então seguindo adiante aqui, temos nosso roteiro sobre esse livro fantástico daqui que vamos discutir hoje, que é, como eu disse, uma obra milenar. Então, ditos os recados, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem a gente lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lip. E agora sim, agora vamos entrar na nossa discussão de hoje. Um texto milenar, um texto escrito em 444, pelo menos apresentado em 444 a.C., né, pelo grande Sófocles. Estamos falando aqui nada mais, nada menos do que Antígona, de Sófocles. Esse texto pequeníssimo, né, pequenininho, mas extremamente importante, extremamente rico em interpretações e que vem sendo utilizado ao longo dos séculos por vários grandes pensadores, né, para discutir as suas temáticas, para discutir a questão da justiça, para discutir a questão da ordem, para discutir a questão dos valores. Então esse é um livro que realmente deixou sua marca na história da literatura mundial. Então, só para citar alguns, eu trouxe aqui, tanto autores super clássicos como Goethe e também o Hegel, né? Eu trouxe aqui uma das obras que eu tenho aqui na biblioteca, do Hegel. Hegel também discute Antígona, assim como autores mais contemporâneos, como Vladimir Safatli, também usa, tem um trecho aqui, vou até fazer a menção aqui, separei a página. Ele descreve uma série de elementos, né, uma série de situações, e coloca aqui, por exemplo, trabalhadores, né, em terras que invadem fazendas improdutivas, índios que combatem exploradores, ou seja, está sempre contrapondo aqueles que pregam a justiça em relação àqueles que ditam, né, que tendem a falar em nome da lei. E ao final, ele coloca aqui, Antígona, que enterra seu irmão, em todos os casos, o Estado e o direito se contrapõem. Então veja, essa ideia da Antígona enterrando o seu irmão, né? Porque é o grande mote desse texto aqui, e é o que a gente vai falar, é o que a gente vai se aprofundar aqui nessa nossa conversa. Então vamos iniciar com alguns elementos que eu acho que são importantes a gente colocar aqui. Por exemplo, só também trazendo uma outra, tinha separado aqui, um outro grande autor que eu admiro bastante, Cornelius Castoriadis, que é um filósofo grego-francês, né, e que aqui tem uma coletânea de ensaios, e o primeiro ensaio que abre esse livro aqui é o seu Figuras do Pensável, né, que ele tem uma série de volumes como esse aqui, e o primeiro texto que abre esse livro é exatamente um texto sobre Antígona, né, Antígona e Ésquilo e Sófocles,
nas suas produções. Ele até fala mais do Édipo Rei, né, que vamos explicar direitinho Édipo Rei, Antígona, Édipo em Colono, como eles constituem a chamada trilogia tebana. Então tudo isso vai estar no nosso papo de hoje aqui. Eu já preparei um café, então já estou aqui com o meu cafezinho também para não ficar com a garganta não hidratada. E a gente pode aí começar a falar um pouquinho desse nosso tema. Como é que a gente vai estruturar esse papo de hoje? Basicamente, a gente criou aqui 3 blocos, né? O primeiro bloco, rapidinho, primeiro bloco bem rápido, bem só para contextualizar, a gente vai inserir a tragédia, que é justamente o gênero literário, né? O gênero teatral, no qual se insere Antígona. A gente vai inserir isso dentro do que eu posso chamar de uma evolução literária da civilização ocidental, né? Que começa ali, vamos colocar esse nascimento, esse amadurecimento da civilização ocidental ali na Grécia. E ali você vai ter 3 produções, 3 tipos de produções literárias que vão se encadear e que vão gerar, né, uma evolução, um crescimento, um aprimoramento da produção intelectual e cultural da Grécia e, por consequência, da civilização ocidental. Então, nesse ponto, a gente vai inserir a tragédia entre a epopeia e entre a filosofia. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. O segundo ponto é inserir Sófocles, que é o autor do nosso texto de hoje, que é o Antígona, inserir Sófocles dentro do contexto do teatro grego, ou seja, principalmente da tragédia. O teatro grego tem grandes nomes, como Ésquilo, Eurípides e Sófocles, são os grandes trágicos. E, além disso, tem o cômico, né, porque mais dedicado à escrita de comédias, Aristófanes. Então, na verdade, a gente coloca Sófocles dentro desse contexto. É o nosso segundo ponto. E, por fim, vamos apresentar efetivamente o enredo da peça, o enredo de Antígona, que é uma peça teatral. É um texto, pode ser lido como um texto, pode ser lido como uma literatura narrativa, mas nasce efetivamente como uma peça teatral. Então, a gente vai falar sobre o enredo, particularmente, da Antígona, seus principais personagens, o desenrolar das suas ações e a sua conclusão, né, que é bastante trágica, de fato, é trágico ao pé da letra mesmo, é um final bastante sanguinolento, se a gente pode dizer assim. Então, e depois a gente vai fazer breves comentários sobre alguns pontos e principalmente alguns conflitos que existem ao longo da peça e que vão dando, vamos dizer assim, vão dando fundamento para outra discussão, para a gente ampliar a discussão a partir da peça. Porque, obviamente, uma peça com essa dimensão, ela não se esgota no texto em si. Ela expande a partir do que o texto propõe, das discussões, das reflexões que o texto desencadeia, né? Então, esse é o ponto fundamental. Então, essa é mais ou menos a apresentação que a gente vai fazer aqui, nosso intento hoje. Espero fazer isso aí no máximo 30, 40 minutos. Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo. O primeiro ponto é essa ideia da evolução, né? De como que na Grécia houve uma série de produções literárias e que essas produções se encadearam para gerar um crescimento, uma evolução, porque cada uma, vamos dizer assim, se escorava no que a outra produziu, né? No tipo de reflexão que a outra produziu. Então era um avanço, era sempre um avanço a partir do que era feito anteriormente. Então, qual seria o primeiro movimento, primeira produção literária que realmente a gente pode caracterizar, que pode servir como um marco nessa evolução? É o que nós chamamos de epopeia. São as epopeias, são os escritos das epopeias gregas. Então aí nós temos 2 grandes representantes, né? Um super conhecido, um daqueles autores que não podem ficar de fora de nenhuma biografia, e outro que não é tão conhecido, mas é também característico dessa produção das epopeias. O primeiro, é o mais conhecido, é Homero. Homero, que é super conhecido, ele produziu 2 grandes obras, entre outras, mas produziu 2 obras que ficaram, né, super relevantes, que são super relevantes para a literatura mundial, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada eu tenho aqui uma edição muito legal, que é essa aqui, vocês podem ver que é um calhamaçozinho. Então, essa edição aqui da Ilíada já mostra um pouco a produção do Homero. Esse é um dos livros clássicos da literatura mundial. Além dele, ele produziu também a Odisseia. O outro autor, que é muito associado às epopeias gregas, é o Hesíodo. O Hesíodo ele fez 2 grandes trabalhos, né, 2 grandes obras, a Teogonia e o Trabalho e os Dias. Essas são as 2 grandes obras pelas quais o Hesíodo, as 2 grandes epopeias pelas quais o Hesíodo é mais conhecido. E as epopeias se caracterizavam por contar a história dos deuses, semideuses e heróis. Então, a narrativa das epopeias
ela se caracterizava muito por esse foco nos heróis, nos deuses, nos semideuses. Então, os homens não estavam em primeiro plano dentro das epopeias. Então, a gente vai partir daí. Esse é o nosso marco inicial. Então, como é que a gente progride desse entendimento das epopeias, representadas por Homero e por Hesíodo? A gente parte para um segundo movimento literário, um segundo movimento de produção literária, que é o teatro grego. E esse teatro grego, como eu disse, não vamos avançar tanto na comédia, mas aqui é representado fortemente pelas tragédias. E aí qual é a grande diferença? Nas tragédias, nós já temos aí um trio, né, um trio muito característico, muito forte, muito representativo das tragédias, que foram o Eurípides, o Ésquilo e o Sófocles, que é o que nós vamos adentrar mais adiante. Mas, particularmente com relação às tragédias, qual é o grande mote, qual é o grande diferencial em relação às epopeias? Nas tragédias, você muda um pouco o foco da narrativa. Então, enquanto nas epopeias o foco estava nos deuses, nos semideuses e nos heróis, na tragédia o foco está nos homens, de fato nos homens comuns. Evidentemente reis, rainhas, mas muitos servos, muitos plebeus. Então, esse homem comum, ele é o centro da história. Mas com um detalhe, ele é o centro da história, porém, as suas ações ainda estão sendo muito conduzidas pelas maldições, pelas bênçãos místicas. Então, o lado místico, que era muito forte, que era preponderante, que era hegemônico nas epopeias, ele se torna aqui coadjuvante, vamos dizer assim, do lado mais humano. O lado humano ele está presente, como não aparecia tanto nas epopeias, mas ele divide a atenção e ele ainda está submetido ao misticismo e à mitologia e às maldições e bênçãos dos deuses. Então aqui também ainda há um misticismo muito forte, mas já progredindo para uma centralidade da função do homem, né, da imagem do homem. E aí sim, partindo para a terceira etapa desse processo evolutivo, que aí é a filosofia, enquanto produção literária. Nós temos a epopeia, com Homero e Hesíodo, o teatro, em especial a tragédia, com Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e temos então a filosofia, com sua também trindade sagrada, Sócrates, Platão. Em Platão nós temos aqui o clássico A República, super conhecido por esse livro aqui, entre outros. E, evidentemente, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles também super conhecido por este aqui, A Política, entre outros tantos textos fantásticos que permanecem até hoje no nosso radar aí, de quem ama literatura e quem ama livros. Então, a gente está tentando evoluir a partir desses movimentos e dos seus representantes. Então, só para a gente recapitular, a epopeia com Homero e Hesíodo, a tragédia com Ésquilo, Eurípides e Sófocles, e agora chegamos então à filosofia com Platão, Aristóteles e Sócrates. E qual é o diferencial novamente? Se a gente veio da epopeia, que centrava eminentemente nos deuses, passamos para a tragédia, que tem os homens como centro, porém ainda comandados, ainda muito influenciados pelas vontades, né, dos deuses, pelas vontades místicas, pelo que é transcendente. Na filosofia, nós temos aí realmente um retorno e uma presença e um protagonismo muito mais claro dos homens e da sua vontade, do seu logos, né, do seu conhecimento, da sua racionalidade, da sua razão. Então esse é o grande movimento que eu queria trazer para vocês aqui com relação a como encaixar Antígona dentro desse arco que vai da epopeia até chegar à filosofia. E não haveria, e aí é uma audácia dizer isso, mas penso que é possível a gente trabalhar com essa lógica, talvez não houvesse, melhor dizendo, talvez não houvesse filosofia se não tivesse existido antes as tragédias que colocaram o homem nessa centralidade, a reflexão sobre a humanidade nessa centralidade do fazer, né, do fazer poético, do fazer artístico, e se antes também não tivesse havido a epopeia. Então esse foi o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que é colocar a tragédia dentro desse arco que vai da epopeia até a filosofia. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu queria colocar agora é exatamente sobre o teatro, a gente focar exatamente no próprio teatro grego. O teatro grego, ele tem, eu acho que a gente podia colocar aqui dois pontos fundamentais. O seu termo em si, né, que a gente está trabalhando aqui, que é o gênero tragédia, até como eu disse, o teatro grego ele tem outros gêneros, como a comédia, onde seu grande representante seria o Aristófanes, com peças como As Aves. Mas a gente vai focar aqui, como o nosso tema de hoje é Antígona,
A gente vai focar aqui nas tragédias. Então, eu queria pontuar duas coisas sobre as tragédias. A primeira é o próprio termo em si, tragédia, o termo tragédia, o nome tragédia, de onde vem. Bom, isso explica um pouco a questão do próprio teatro, porque essas peças elas eram feitas para serem representadas, serem apresentadas nas chamadas festas dionisíacas, que eram festas em homenagem a Dionísio, a um deus Dionísio. E nessas festas era comum que as pessoas, né, aqueles que estavam ali no papel central das festas, fossem homens vestidos de bodes, para fingir, né, para simular, para imitar ali a figura dos sátiros, que era uma figura meio homem, meio bode. Então eles se vestiam, né, com essas roupas, essas máscaras de bode, e ali cantavam em homenagem ao Dionísio. Então, nesse caso, a junção dessas duas expressões, o bode, que era, né, a expressão visual desses homens, com os cantos, que eram chamadas azodes, então dá a ideia de tragédia. Por quê? Porque bode em grego é tragos. A gente pode traduzir como tragos. Então, o que existia ali eram cantos dos bodes. Canto dos bodes para Dionísio. Então, era o que é chamado de tragosíodes. Tragosíodes acabou virando tragédia. É uma construção linguística que vem dessa ideia de tragos, de odes, e que a junção dessas duas expressões, dessas duas palavras, veio vindo nessa evolução linguística que gerou a palavra tragédia, de tragos e odes, cantos. Cantos dos bodes para Dionísio. Então é nesse contexto que surge o termo tragédia. Para além do termo em si, e eu queria só fazer também um parênteses, é que essas homenagens a Dionísio, essas festas de homenagem a Dionísio, não eram nem tão bem vistas pelo governo. O governo que existia na Grécia. Porque Dionísio não é um dos deuses da teogonia. Lembra que eu comentei do Hesíodo, que ele escreveu a teogonia? A teogonia nada mais é do que a explicação das origens dos deuses. Se conta como cada deus surgiu. Então, entre os deuses que estão ali explicados na teogonia, não estava Dionísio. Dionísio é um deus externo, é um deus que vem e aparece, é incorporado dentro da cultura grega. Então, essa incorporação, né, essa homenagem a um deus que estava fora da teogonia, não é bem vista pelo governo, né, grego. Porém, até por conta disso, até como uma forma de rebeldia, como um ato de rebeldia, um ato de liberdade, o povo apoiava e ia e prestigiava essas festas dionisíacas. Então, eu queria só mencionar isso aqui porque me deu essa conotação de que o teatro, desde que ele nasce, ele é um ato de rebeldia. Né? Como a gente, ao longo de tantos e tantos anos, a gente vem vendo o teatro como sendo sempre esse momento de crítica, esse momento de uma avaliação mais cáustica dos problemas da sociedade, dos problemas do nosso tempo. Então, foi interessante observar que, desde o seu nascimento, o teatro já nasce como um ato de rebeldia contra o governo grego, que não queria as festas dionisíacas, mas o povo dizia, nós queremos. E aí aplaudiam e iam e prestigiavam as festas de Dionísio. Bom, um outro aspecto que eu queria lembrar aqui é a estrutura. Então, a gente falou do termo tragédia, e agora eu queria falar da estrutura da tragédia. E essa estrutura vai se reproduzir justamente no nosso Antígona. A estrutura da tragédia ela é trazida, entre outros estudiosos, mas o estudo clássico que traz a estrutura da tragédia está nesse livro aqui, do Aristóteles. Aqui nós temos as duas junções dos textos, né? Mas é a chamada arte poética, ou a poética também, como o texto é conhecido. E nesse livro aqui do Aristóteles, basicamente nessa parte do a poética, ele estrutura, né? Ele define, ele diz qual é a estrutura de uma tragédia clássica. Então essa estrutura é formada de 3 atos, 3 momentos cruciais de todo o drama. O primeiro momento ele chama de peripécia. A peripécia é justamente aquele elemento que vai definir, que vai deflagrar as ações do drama. Então é um elemento, é uma ação, é uma fala, é um ato que vai definir, que vai deflagrar essas ações. Então a peripécia, inclusive, quer dizer andar ao redor, né? Deflagrar o movimento, né? Iniciar o movimento. Então é a peripécia, que é um elemento fundamental para a gente apontar aqui na Antígona também. O segundo momento importante é o reconhecimento. É quando aquele que pratica o ato que vai deflagrar o drama, ele percebe que ele cometeu um erro. Ele percebe que ele, né, agiu de maneira não pensada. Então esse é o momento do reconhecimento, é um momento importante da peça. E finalmente, nesse momento de reconhecimento, normalmente conclui-se com o chamado momento de catástrofe. A catástrofe, que é o chamado, que seria a expressão grega para o virar repentinamente para baixo, ou seja, um mergulho para baixo,
é quando nós temos a percepção, e aí nesse caso o protagonista que causou, né, que com aquele seu ato, que depois ele constatou como erro, ele percebe as consequências daquele erro, normalmente consequências terríveis. Então aí nós temos esses 3 momentos, e esses 3 momentos estão muito bem caracterizados na peça Antígona. Então, eu queria falar rápido, então já falamos rapidamente aqui, nesse aspecto mais geral do teatro, do termo tragédia, né, o tragos, odes, a tragédia, o canto dos bodes para Dionísio, e também da estrutura da tragédia, peripécia, reconhecimento e catástrofe. Vamos seguir agora para os 3 grandes mestres da tragédia grega, né, para a gente poder encaixar o nosso Sófocles. O primeiro desses mestres era Ésquilo. Ésquilo ele nasceu em 525 a.C. É o mais antigo, né, o primeiro a se destacar nas grandes, entre os grandes trágicos, né, dos grandes produtores de tragédias gregas. E ele vai ter, entre várias peças, ele vai ter 2 em destaque aqui. Eu puxei 2, poderiam puxar outras, mas 2 são as que eu mais ouço falar quando a gente se refere a Ésquilo, que são os persas e os 7 contra Tebas. 7 contra Tebas. Então, diria que são as 2 peças, mas obviamente outras peças de Ésquilo são bastante conhecidas também. Além do Ésquilo, tem o nosso personagem fundamental, né, nessa linha cronológica, depois do Ésquilo, nós temos o Sófocles, nascido em 496 a.C. E ele destrona o Ésquilo, que até então era o grande nome da tragédia grega. E ele vai produzir aqui, claro, entre várias outras peças, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre, basicamente, o Sófocles, com mais detalhes, mas entre várias suas peças, a gente vai destacar, obviamente, a trilogia tebana, né? Esse conjunto de 3 peças formados pelo Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono. Então a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre eles. E finalmente o último dos 3 grandes mestres da tragédia grega é Eurípides, nascido em 484 a.C. e que também se destacou nas festas dionisíacas, que eram onde havia concursos das melhores peças. Então ele também foi um dos ganhadores desses concursos. E do Eurípides a gente destaca aqui Medeia e as Bacantes. Então só para destacar algumas peças desses grandes autores que certamente têm textos magníficos. Vamos centrar agora no nosso personagem, que é o Sófocles. Como eu disse, o Sófocles nasceu em 496 a.C. Um detalhe importante, o Sófocles ele nasce numa família rica. Né? Esse é um ponto fundamental. Ele nasce numa família rica, ele é filho de um rico comerciante de espadas, né? E amigo pessoal, tem uma educação primorosíssima, uma educação das melhores, né, que se poderia oferecer naquela época, e torna-se inclusive amigo pessoal de Péricles, que veio a ser um grande governante, né, da Grécia. Então esse é um pouco do contexto em que nós temos aí o Sófocles, nascido inclusive em Colona. Interessante que a gente observar que ele nasce na cidade de Colona e posteriormente você vai ter o Édipo em Colono. Então isso já é uma reminiscência, uma homenagem à sua própria cidade natal. Então, bom, ele é essa figura que tem um todo, né, do bom e do melhor, né, tem todas as condições, né, de ser um grande representante dentro da sociedade grega, ter um grande papel dentro da sociedade grega. Mas ele, logo no início, nos primeiros anos de sua vida, ele já tem uma atração pelo teatro. Então ele já faz, uma das suas primeiras participações é interpretar. Ele atua no teatro grego, interpretando principalmente papéis femininos. As mulheres não tinham acesso, né, ao teatro, não representavam papel no teatro grego, então os papéis femininos, né, nas peças eram representados por homens. Então Sófocles está caracterizado aqui na sua biografia, interpretou vários papéis femininos em peças teatrais na Grécia. E aos 16 anos, muito recente, muito cedo, ele é 16 anos, ele foi colocado como líder do coro de adolescentes que iriam receber os guerreiros que vieram da Batalha de Salamina. E o mais interessante aqui é que ele, aos 16 anos, comandando esse coro, quem era um dos membros dessa batalha, quem era um dos guerreiros que voltavam nessa batalha, era nada mais, nada menos que Ésquilo, né, o grande produtor também de tragédias, com o qual ele iria, vamos dizer assim, competir futuramente nas premiações, nos concursos dramáticos das festas dionisíacas. Então, só para a gente ter uma ideia da diferença de idade aí, né, da diferença de estágio de vida. Enquanto o jovem Sófocles, de 16 anos, estava ali recebendo os guerreiros que vinham da Batalha de Salamina, Ésquilo era um desses guerreiros. Né? Então, interessante observar essa relação cronológica. Aos 25 anos, ele já ganha seu primeiro concurso nesses concursos dramáticos, como eu disse. Né? As festas dionisíacas tinham as várias apresentações de peças teatrais e, ao final, se escolhia, né, aquela que seria a melhor peça, né, a ganhadora desse concurso dramático. E, aos 25 anos, o Sófocles ganha
seu primeiro concurso dramático. E ele ganhará nada mais nada menos que 24 desses concursos. Só vocês terem uma ideia em relação aos outros dois grandes nomes, o Ésquilo e o Eurípides, Ésquilo ganhou 13 vezes e o Eurípides apenas 5. Então ele ganhou muito mais, ganhou quase o dobro das vezes que o Ésquilo ganhou, por exemplo, que era o grande nome, antes do Sófocles ainda entrar em cena. Então ele produziu cerca de 120 peças, mas dessas restaram apenas, né, de maneira fragmentada, as outras foram se perdendo ao longo do tempo, mas restaram apenas 7 peças. E dessas 7 peças, obviamente, se destaca com brilhantismo a nossa trilogia tebana. E a trilogia tebana ela tem um aspecto bem interessante, que é a sua construção cronológica. A trilogia tebana ela é formada por 3 peças: Antígona, Édipo Rei, Édipo em Colono, mas como elas são produzidas cronologicamente, não é similar à cronologia do desenrolar dos fatos, a cronologia da sua narrativa, porque há uma ordem inversa aí. Vou explicar para vocês. Tenho aqui as 3 peças: Antígona, Édipo Rei, nessa edição magnífica aqui, capa dura, e tenho também o Édipo na Estrada. Obviamente esse aqui não é o texto original do Sófocles, o Édipo em Colono. Ele é um romance escrito aqui pelo Henri Bauchau. É um romance a partir do Édipo em Colono. Eu não tenho o Édipo em Colono em versão física, eu só li a versão digital. Então eu queria trazer aqui, mas de qualquer forma eu trouxe o Édipo na Estrada, que parece ser bem interessante também. Espero ler em breve esse aqui, que é uma romanceação, né? uma versão romanceada do Édipo em Colono, da peça teatral Édipo em Colono. Então essas são as 3 peças, vamos colocar assim, para ficar fácil de explicar. Essas são as 3 peças que compõem a trilogia tebana. A primeira a ser apresentada foi Antígona, em 444 a.C. Depois foi apresentada Édipo Rei, em 430. E, finalmente, Édipo em Colono, em 406. Porém, ela não tem essa cronologia. A ordem das peças não é a ordem que elas foram produzidas. Antígona seria, vamos dizer assim, a etapa final, seria o capítulo final. Apesar de ser a primeira a ser produzida, ela é o capítulo final dessa narrativa. O capítulo 2 dessa narrativa, ou melhor dizer, o primeiro capítulo dessa narrativa é Édipo Rei. A história que conclui com Antígona, ela começa com Édipo Rei, que foi a segunda peça a ser escrita. Então percebam, a primeira parte da narrativa foi a segunda peça a ser escrita. A última parte da narrativa foi a primeira peça a ser escrita. E a segunda parte da narrativa, que é essa aqui, foi a terceira peça a ser escrita. Então o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos em Édipo Rei, de 430, a história desse grande personagem, esse personagem também icônico. Essa aqui também é uma obra que vale a pena de fazer uma exploração, depois um outro vídeo só sobre o Édipo Rei. Aqui nós temos a história de Édipo, não vou entrar em detalhes, mas muito brevemente. Alguém que já nasce sob uma maldição, né, sob uma previsão de que irá casar com sua própria mãe e assassinar seu pai. Então essa é o drama de Édipo. Então, na tentativa de se livrar dessa situação, seus verdadeiros pais levam para uma outra cidade, ou tentam assassiná-lo. Na verdade, a pessoa que leva para assassiná-lo não tem coragem, acaba entregando Édipo por adoção. Édipo é adotado, depois ele próprio Édipo descobre essa maldição e pensa que isso se refere aos seus pais adotivos. Então ele foge, né, da sua cidade então que ele está localizado, e indo para Tebas, indo para outra cidade, ele acaba se defrontando com seu pai, Laio, o mata sem saber que ele é seu pai, e acaba também por ter descoberto aí livrado, né, a cidade do risco da esfinge, né, descoberto o enigma da esfinge, ele acaba desposando a então rainha, que era a viúva. Essa rainha nada mais era que a mãe dele, a Jocasta. Então essa é um pouco da história que está aqui. E, evidentemente, depois o Édipo descobre essa situação toda, fica em desespero, fura os próprios olhos. Então essa é a tragédia clássica de Édipo Rei. Então essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história nós temos Édipo já com os olhos furados, já velho, já cansado, já sem a coroa de rei, indo para Colono, que é justamente a história que você passa nesse trecho aqui, nessa obra aqui, indo sempre acompanhado, né, sempre ajudado pela sua fiel filha Antígona. Então Antígona tem uma participação muito importante aqui. Então nessa peça aqui, a gente vai observar esse caminho de Édipo em direção a Colono,
e todas as peripécias que vão acontecer ali, inclusive envolvendo os seus dois outros filhos, né? Édipo tem a Antígona, a Ismene, são duas mulheres, e tem Eteócles e Polinices. Então aqui você também tem o que acontece com a questão da briga, que vai acabar gerando a morte, né? Um vai matar o outro, os dois irmãos vão se matar mutuamente, Eteócles matando Polinices, Polinices matando Eteócles. Então esse é o ponto, isso aqui é contado nessa história de cá, né? E é justamente a morte de Polinices, e aí quando eu me referi aqui ao texto do Safato, que ele fala assim, a luta de Antígona para enterrar seu irmão Polinices, é exatamente os fatos que acontecem aqui, na morte de Polinices, na luta contra Eteócles, é exatamente o que vamos encontrar na sequência na Antígona. Então essa, vocês observem que é aqui, que foi o primeiro livro a ser escrito, na verdade é o final da história, né? Então isso mostra um pouco aqui, se a gente fosse observar como esses três livros se organizam cronologicamente, diferente do que eles se organizam na sua narrativa, ok? Então certamente vale muito a pena a gente fazer depois um apanhado aí da história de cada um desses livros. Mas vamos entrar na nossa Antígona aqui. Então já passamos aí pela trilogia tebana e vamos agora entrar no enredo. Vamos agora falar basicamente sobre Antígona. Como é que Antígona começa, né? Vamos primeiro apresentar os personagens. Como eu referi aqui, né? Nós temos 4 irmãos, Antígona, Ismene, Eteócles e Polinice. Nós temos o tio, vamos dizer assim, né? Seria o tio desses personagens, que é o Creonte. Por que o Creonte? Porque ele é o irmão de Jocasta, que era a então rainha, que acabou casando com seu próprio filho, com Édipo. Então nós temos aí o Creonte, nós temos a Eurídice, que é a esposa do Creonte, e nós temos também o Hemon, que é o filho do Creonte. E tem o seu irmão, Magareu, aparece rapidamente no final, o irmão de Hemon, também filho de Creonte, mas aparece só no finalzinho. E temos um personagem que eu particularmente acho o meu personagem preferido, que é o cego e sábio Tiresias. Então esses são os personagens que vão compor aí nosso drama. Então onde é que a gente vai começar, né? Após a morte de Édipo, como é que a gente vai estruturar a sequência de fatos aí? Após a morte de Édipo, isso não é contado especificamente, isso aí são os fatos anteriores à própria Antígona, tá? Eu vou dizer exatamente como é que a Antígona começa. Então, o fato fundamental aqui é que após a morte de Édipo, o trono de Tebas fica vazio. E como essa sucessão se dá, já que existem 2 filhos homens, o Eteócles e o Polinices? Eles fazem um pacto de se revezar no trono, se revezar para que não haja disputas entre eles. Só que acontece, quando o Eteócles está no trono, de maneira legítima, o Polinices entende que deve tomar esse trono, entende que deve destronar o Eteócles. Então entram em luta, e nessa luta os dois morrem, né? Um mata o outro. E é exatamente nesse ponto que a gente tem o elemento fundamental. Como o Polinices, teoricamente, estava lutando de maneira ilegítima para destronar o seu irmão Eteócles do trono de Tebas, quem assume, já que os dois morrem, quem assume o trono de Tebas, pela proximidade de parentesco, é Creonte, que então é irmão de Jocasta, né, que é a rainha do rei morto, Édipo. Então Creonte assume decretando, e essa é a peripécia, esse é o elemento, essa é a ação que vai gerar todo o drama. Ele decreta que, diante das circunstâncias, o Eteócles será enterrado com todas as honras de herói, do defensor da pátria, contra o Polinices, que não deve ter direito a um sepultamento digno. Deve ser enterrado como indigente, deve ter deixado aos abutres, porque justamente agiu de maneira ilegítima. Então esse é o primeiro contraponto fundamental aqui. E esse decreto de Creonte, definindo o destino dos 2 corpos, um a ser sepultado como herói e o outro a ficar insepulto e jogado aos abutres, é justamente o que causa a resignação de Antígona, nossa personagem principal do romance. Então, onde é que o romance começa exatamente? Ele começa numa conversa entre Antígona e Ismene, sua irmã, sobre esse decreto e como Antígona está revoltada com esse decreto. Ela não aceita a condição do seu irmão não ser sepultado de maneira adequada. Enquanto Antígona está revoltada e quer se contrapor a isso, não aceita o decreto e quer planejar uma maneira de sepultar seu irmão corretamente, Ismene é super temerosa, não quer de maneira alguma se contrapor contra as ordens do então rei, mesmo que Antígona
né, use até o apelo, mas é seu irmão também, é nosso irmão. Você não pode também compactuar com isso. Mas a Ismene sempre muito temerosa, sempre muito temente aí às ordens do rei, obediente às ordens do rei, não quer, né, não pensa nessa possibilidade de ir de encontro a isso, de combater essas ordens. Então esse é o ponto fundamental, o ponto de início, né? E aí é que está o elemento que eu acho que já me chamou a primeira atenção, porque sempre que a gente se refere a Antígona, e os textos que se referem a Antígona fazem muito essa menção, é sempre aquela coisa de que o que é que vale mais? A ordem dos homens, no caso o decreto de Creonte, ou a ordem dos deuses, a lei natural das coisas, que é o sepultamento adequado de um corpo, como a Antígona pede, né? A Antígona quer, a Antígona luta para conseguir isso para o seu irmão. Então esse é sempre o contraponto. Uma justiça geral que deveria valer para todos deveriam ter o direito ao sepultamento, ou uma lei geral decretada pelo rei que deveria valer para todos. Então eu sempre vi esse combate a partir de uma lógica coletiva, né? A gente estava diante de duas contraposições que valiam para todos. Ou a lei vale para todos, ou a justiça vale para todos. Então sempre foi uma chave coletiva de discussão sobre isso. Mas a minha percepção mudou completamente quando eu li o Édipo em Colono. Porque no Édipo em Colono a gente percebe, a gente vai acompanhar justamente os fatos imediatamente anteriores a isso, nós percebemos que existe ali um pacto firmado entre Polinices e Antígona, ele dizendo que ela deveria, caso ele morresse em batalha, que ela deveria buscar fazer o seu sepultamento de maneira adequada. E Antígona faz esse pacto, jura para ele que vai fazer isso, né, que vai dar o devido sepultamento a ele caso ele morra em batalha. E é isso que acontece. Na verdade, essa foi a grande mudança de percepção para mim. Antígona não está, a priori, lutando por uma causa comum, lutando por uma causa coletiva, lutando pela supremacia da lei dos deuses, da lei do direito natural, vamos dizer assim, contra a vontade de um tirano, a vontade de um homem qualquer, como é o caso do Creonte. Ela está brigando pelo cumprimento do pacto que ela fez para Polinices. Então não é uma lógica coletiva, é primeiramente uma lógica, uma ética individual dela em cumprir seu pacto, em cumprir seu juramento. Então esse foi um primeiro elemento importante de mudança da minha visão em relação à peça Antígona. Então hoje, quando eu vejo muitos textos que mencionam Antígona nessa chave, que é a chave mais geral da disputa entre justiça e direito, né, lei dos homens e lei dos deuses, eu sempre me lembro dessa passagem do Édipo em Colono, que não é o texto, né, que dos três é o texto menos conhecido, mas eu sempre me lembro dessa passagem, de Polinice obrigando praticamente, né, coagindo praticamente a Antígona a fazer um pacto com ele, de que se ele morresse em batalha, ela deveria buscar dar-lhe o devido sepultamento. E é isso que ela faz aqui ao longo de toda a peça Antígona. Bom, seguindo adiante, esse é o pacto que ela faz, então a gente vai retomar aqui a história, né? Então, Creonte, já passamos então essa fase da conversa de Antígona com Ismene, e Antígona aí resignada, querendo resolver, ela vai dar o sepultamento, ela vai se virar para dar o sepultamento, Ismene toda receosa, não querendo né, compactuar com aquilo, mas a gente sai daquela cena com essa percepção de que Antígona não vai sossegar enquanto não der o sepultamento adequado a Polinice. A cena seguinte já é o Creonte, diante da assembleia da autocracia, né, da aristocracia local, né, dos grandes senhores locais, ele explicando justamente aquele seu decreto, dizendo que porque está fazendo aquilo, porque deveria fazer mesmo, que o Polinice não deveria ter um enterro adequado, que o Etéocle deveria ser consagrado como herói. Enquanto ele está falando isso para a Assembleia, né, vamos dizer assim, quase que defendendo, né, justificando o seu decreto, entra um guarda e diz assim, olha, enterraram Polinice contra as ordens do rei. Ele aí fica extremamente abalado, o Creonte, e nesse momento temos um primeiro ponto fundamental aí, que é Creonte, ele é visto por grande parte dos nobres ali de Tebas como um tirano, e tirano não no sentido de tirano de tirania, de ser maldoso, de ser, né, déspota, não. Tirano num sentido mais específico da palavra, que é aquele que ascende ao poder estando fora da linha de sucessão. É como se fosse um estranho no ninho, alguém que assumiu o poder sem que tivesse o legítimo direito para tal. Então esse era um ponto com muitos nobres, era a maneira como muitos nobres enxergavam a figura do Creonte. Então ele observou naquele guarda chegando e questionando a autoridade dele, né, dizendo que o decreto dele foi descumprido, ele vê aquilo como um ataque à sua legitimidade e acusa o guarda de ter sido subornado para mentir perante a Assembleia, para abalar a sua legitimidade. Então esse é o primeiro ponto. Já ali você já tem um pequeno embate. Ele não abre mão
não admite a possibilidade de ter o seu decreto negado, de ter o seu decreto ignorado. Então ele acusa o guarda de estar sendo subornado pelos nobres que não aceitam na condição de rei. O guarda, evidentemente, se coloca aí, está, né, desesperado, né, a ponto de ser condenado à morte. Ele aí pede para, né, ter a chance de provar a sua inocência. Então o que o guarda faz? O guarda fica de espreita na sepultura de Polinices e em algum momento vê Antígona chegar lá na sepultura e captura Antígona. Captura Antígona porque percebe que ela que foi a responsável pelo sepultamento. E ele leva Antígona para a frente do Creonte, leva novamente para a Assembleia e diz assim, aqui, ó, para provar a minha inocência, eu trouxe aqui a verdadeira culpada. Foi a Antígona que enterrou o irmão dela, Polinices. O Creonte, de imediato, esse também é um grande embate, um dos grandes embates da peça. Ele de imediato pergunta, né, questiona, você fez isso? Você assume essa culpa? E ela não tem o menor pudor, não tem a menor preocupação, não pensa duas vezes antes de assumir e dizer, não, fui eu que fiz isso, porque a lei dos homens não pode ser maior que a lei dos deuses, e a lei dos deuses mandam enterrar o Polinices, mandam enterrar meu irmão, mandam dar o devido sepultamento ao meu irmão. Então esse é o grande embate, esse embate, essa defesa que a Antígona faz em relação ao enterro de Polinices é o que vai ser lembrado, né? É a passagem que vai ser lembrada diante de todos, né? Para sempre que alguém se referir a essa peça, vai sempre fazer essa menção da luta da justiça, do direito natural contra a vontade dos homens, contra a lei dos homens. Então esse é o ponto que vai ficar marcado, mas como eu disse agora, para mim é muito interessante observar como pode até existir uma camada nesse sentido, claro. O discurso público, vamos dizer assim, a defesa pública de Antígona, ela vai no sentido de buscar, né, de puxar, de se apegar a essa lógica coletiva da justiça dos deuses, né, da lei dos deuses. Mas quem lê o Édipo Colono vê que tem ali um elemento pessoal também, da vontade dela em cumprir a promessa que ele fez ao seu irmão Polinices. Então aí nós temos essa situação, esse embate. Antígona admite que de fato foi ela que fez o enterro de Polinices e, para não perder a sua autoridade, para não perder a sua legitimidade, obviamente o que acontece? Creonte condena Antígona à morte. Condena à morte de imediato. E aí quem entra em defesa de Antígona? Hemon. Hemon, que é filho de Creonte e noivo de Antígona. Ele entra justamente na defesa e entra no seguinte aspecto. Ele vai defender sim sua noiva, porém ele faz isso primeiro enaltecendo seu pai Creonte. Enaltecendo o pai, dizendo assim, pai, quero livrá-lo de um mal. Se você fizer isso, o povo, sabendo que Antígona está defendendo o direito, a lei dos deuses, o povo vai se virar contra o pai. Então, de certa maneira, ele defende a noiva sem deixar também de demonstrar amor ao pai e desejo de defesa ao pai. O pai, pelo seu lado, também faz um contraponto. Acha que ele não se comporta adequadamente, porque ele descumpre, né? Enquanto cidadão, ele está ali descumprindo, está ali se colocando, né, contra, né, se rebelando contra uma lei, uma ordem do rei, mas, por outro lado, ele reconhece a fidelidade dele, a fidelidade do filho, quando faz no sentido de tentar livrar o pai de um mal. Então ali há um jogo interessante de dois personagens, né, um pai e um filho, que defendem seus interesses próprios. Hemon, a vida da sua noiva, é Creonte, a sua autoridade como rei, mas sem perder de vista o interesse do outro. No caso, Hemon, o seu pai não ser ali massacrado pelo povo, e no caso do Creonte, ele reconhece que o filho, apesar de estar, né, lutando pela vida da esposa, também está querendo, de alguma maneira, beneficiar o pai ao livrá-lo aí dessa eventual vingança do povo, porque ele está condenando Antígona, que teoricamente estaria defendendo a lei dos deuses. Então é um outro embate interessante entre Hemon e seu pai Creonte. Vamos seguir adiante. Creonte então condena a morte. E aí mais adiante, aí tem um grande momento dessa peça, né? A gente tem essa situação de o guarda traz Antígona assume o seu crime, Creonte condena a morte, Hemon tenta salvá-la, mas não consegue, o seu pai não volta atrás, e aí temos o segundo momento fundamental, o segundo diálogo fundamental, que é o diálogo entre Tiresias, esse grande, imenso personagem, e o próprio Creonte. Tiresias que era, né, atuava ali como conselheiro de Creonte, como já havia sido conselheiro do próprio rei Édipo. E é interessante, novamente, quando você consegue observar a trilogia tebana como um todo, né? Não lê só Antígona,
Mas ler Édipo Rei, Édipo Incolon e Antígona, quando você lê, você tem acesso a todo o arco, é você observar como o Tiresias ele teve o mesmo problema, né, com Édipo, de tentar convencer Édipo de uma coisa, tentar mostrar a verdade para Édipo, enquanto rei, e ser rechaçado, ser renegado pelo rei. Da mesma forma aqui, Tiresias alerta Creonte de que ele não está agindo corretamente, não está fazendo certo com essa condenação Antígona, e, na mesma forma, como Édipo também anteriormente, dessa forma também o Creonte reage a isso, e diz, não, nada disso, você também está sendo subornado, para poder ir contra a minha legitimidade. Então acusa também Creonte, como ele havia acusado o guarda anteriormente. Tudo isso para não abrir mão, não dar o braço a torcer de que estava errado. É quando Tiresias vai mais fundo e diz que se ele não revogar a sua ordem de condenar, né, a sua condenação, o seu decreto de uma pena de morte para Antígona, ele irá pagar com o seu próprio sangue. É nesse ponto, quando Tiresias aponta de que ele vai pagar com sangue, né, com sangue sangue do seu sangue, aí, finalmente, o Creonte ele recua. Ele, diante dessa situação, diante desse vaticínio, né, dessa situação que o Tiresias coloca, que ele irá pagar com sangue caso ele não volte atrás, ele aí resolve voltar atrás e reconhece o seu erro em ter condenado Antígona. E aí temos o segundo momento daquela estrutura clássica do Aristóteles, que ele coloca na poética sobre a estrutura clássica da tragédia. Tivemos lá a peripécia com o decreto de Creonte. Temos agora o reconhecimento, quando Creonte disse, não, então realmente passei do ponto. Fui além do que deveria, então volto atrás. E aí, obviamente, diante dos dois primeiros passos, só resta o terceiro, que é a catástrofe. Então estamos indo para ela, justamente quando Creonte sai do seu salão, vai para a cela, onde quer encontrar Antígona para libertá-la, quer liberá-la da prisão e da pena de morte, consequentemente. E quando chega na cela, cena das cenas, Antígona está enforcada. Antígona se enforcou para não permitir que seu algoz a matasse. Ela mesma tira a sua própria vida. Não bastasse isso, não bastasse não poder reverter o que havia feito, Creonte, quando chega na cela, vê que seu filho, Hemon, está aos pés, chorando, vendo, né, agarrado ao corpo da sua noiva Antígona. E diante da visão do pai, cheio de ódio, vai até um guarda, puxa a espada do guarda e se mata, se suicida na frente do próprio pai. Então já temos ali a primeira paga de sangue que Tiresias havia mencionado anteriormente. E não foi só isso. Temos uma catástrofe, como eu disse, um final sanguinolento para essa peça aqui. Então temos, além da morte de Hemon, quando um guarda retorna para contar o que havia acontecido no castelo, né, no palácio de Creonte, encontra quem? Eurídice, a esposa de Creonte, que já vinha né, já tinha ali, já vai ter que conviver com o peso de uma outra morte, que é a morte de Megareu, seu outro filho, que foi para a guerra, amando de Creonte, e que volta morto dessa guerra. E aí ela, né, diante dessa tragédia, ainda recebe a notícia de quê? De que seu outro filho, Hemon, se suicidou. Vocês pensam que acabou? Não acabou ainda. Creonte volta para o salão e, ao procurar sua esposa, o que é que se depara? Se depara com Eurídice se suicidando também diante da morte dos seus dois filhos e colocando a culpa disso tudo em Creonte. Então esse é o final sanguinolento, terrível, dramático dessa imensa peça, enorme peça, Antígona. Diante disso, diante desses fatos, Creonte diz uma frase que ficou super, né, caracterizada. Eu, né, que já fui tudo, que já tive tudo, né, que já quis ofender, que já quis me superar à vontade dos deuses, hoje sou menos que nada. Então essa frase resume bem o espírito da tragédia, dessa imensa tragédia grega que é Antígona, que está aí há tantos e tantos anos conosco, né, no panteão das grandes obras literárias. Então essa foi uma apresentação geral desse texto magnífico, desse texto fantástico. E só para finalizar, eu quero trazer alguns pontos aqui das discussões que a gente colocou, né, desses conflitos. Primeiro conflito fundamental, Antígona e Ismene. Antígona querendo fazer o que é certo, Ismene se opondo, se colocando
numa condição de não vou fazer porque não quero sofrer as consequências. E Antígona dizendo, não me importam as consequências, eu quero fazer porque é certo. Isso, obviamente, me lembrou esse livro que eu já trago aqui várias vezes, já não é a primeira vez que eu trago, Justiça, do Michael Sandel, onde ele coloca justamente, entre outras coisas que estão maravilhosamente apresentadas nesse livro, ele coloca essa contraposição da ética essencialista e da ética consequencialista. A ética essencialista, aquela definida por Kant, onde o que é certo, independente das consequências. E a ética consequencialista, definida aí por Jeremy Bentham, onde você deve buscar fazer aquilo que vai lhe trazer bem, independente se aquilo em si é mal ou bom. Então, essa obra que eu sempre menciono, Michael Sandel, fantástico, livro maravilhoso. Outro ponto fundamental, outro contraponto fundamental é entre Creonte e Assembleia, onde havia ali a contraposição entre a legitimidade, né, herdada e a legitimidade conquistada. Diante daquela Assembleia, quando o guarda vem questionar Creonte, questionar a validade, vamos dizer assim, do seu decreto, ele não admite esse questionamento, porque naquele momento a sua legitimidade estava sendo questionada, porque ele sabia que a sua legitimidade não era herdada, não era uma legitimidade natural, era também ela uma legitimidade conquistada, criada, inventada pelo próprio Creonte, com base na sua força, né? Então ali também temos um contraponto importante, legitimidade herdada e legitimidade conquistada. Um outro diálogo interessante é aquele primeiro diálogo entre Antígona e Creonte. É exatamente o diálogo pelo qual o texto é mais conhecido, que é aquele diálogo onde, teoricamente, a Antígona está defendendo a justiça, o direito natural, né, a lei natural das coisas, e o Creonte está defendendo a ordem, que está ali representada pelo seu decreto. Ou seja, não importa a justiça etérea, o que importa é a ordem material, é a ordem presente, é a ordem do Estado. Então essa contraposição entre ordem e justiça é talvez o coração do texto Antígona, nas suas referências que ela vem tendo a partir, né, ao longo da sua história. E um dos autores que trabalha isso de maneira fantástica é Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português. Tem vários livros aqui do Boaventura, né? Não quis nem tirar porque são tantos, mas eu me lembro muito dele colocando isso, que a grande questão, uma das grandes questões da sociedade contemporânea é a contraposição entre ordem e justiça. Sendo que você não pode ter os extremos, né? Somente ordem ou somente justiça são igualmente ruins. Somente a ordem quer dizer uma tirania e somente a justiça sem ordem quer dizer uma anarquia. Então, nenhum dos dois polos, nenhum dos dois extremos é interessante para a sociedade. Então, há que se buscar um equilíbrio entre ordem e justiça. Um outro elemento interessante é o diálogo entre Creonte e Hemon, quando ele tenta defender ali, né, de alguma maneira, há um contraponto entre o amor filial, o amor do filho com o pai, e o amor sensual, o amor do Hemon com a sua noiva, né, Antígona. Então, esse contraponto, né, apesar de que existe, como eu disse, os 4 elementos, né, ele também quer defender o pai contra a vingança do povo, o pai também reconhece que o filho, né, o ama porque está ali defendendo, mas há de alguma maneira esse confronto. Será que o pai também não vê que ele está defendendo a noiva, que ele está colocando o seu amor sensual acima, né, do amor, acima da ordem estabelecida, acima inclusive do respeito ao seu pai enquanto rei? Então esse contraponto aí da vontade dos filhos em relação à vontade dos pais me lembrou muito, eu sempre gosto de fazer essa conexão com outros livros, me lembrou um clássico aqui, Romeu e Julieta, do William Shakespeare, né? Essa peça aqui de 1597, né? Finalzinho aí do século XVI. Aqui nós temos, obviamente, os Montecchio e os Capuleto, né? Onde a vontade dos seus filhos, seus apaixonados filhos, se contrapõe à ira, né, histórica dos seus pais, das suas famílias. Então, eu queria também, como elemento aqui, como exemplo de contraposição entre o amor filial e o amor sensual. E, finalmente, um último aspecto, que é o confronto que eu gosto de colocar entre Creonte e Creonte. Porque o Creonte no início do texto é justamente o Creonte que se vê como alguém que está além dos deuses, acima dos deuses, que pode colocar sua vontade sobre aquela vontade dos deuses. E o Creonte que chega ao final da peça é aquele que se sente abaixo dos homens, né? Sente um nada, se sente um completo desgraçado pelo destino, né? Pela vontade dos deuses, que lhe deu uma tragédia tripla. Perde os 2 filhos e perde a esposa ao final da peça. Então, gente, essa foi a nossa apresentação singela, a nossa contribuição singela a todo mundo que queira conhecer, que queira se aprofundar nessa obra magnífica, Antígona, de Sófocles. Isso é um texto milenar que merece muito ser lido por cada um de vocês. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi a minha modesta contribuição aí para esse brilhante texto, para que vocês possam, para que cada vez mais pessoas
se interessem por esse brilhante texto do Sófocles, eu quero convidar vocês a assistirem, além desse vídeo, assistirem os outros vídeos aqui do canal, se inscreverem no canal, assistirem o nosso outro Vale a Resenha do Jovem Torles, assistir o material grande que a gente produziu aí do Jovem Torles, além dos outros vídeos, panoramas literários, top 10 e outras cositas mais que tem aqui. Tem um vídeo muito legal também, que botei recentemente, sobre Anthony Giddens, falando da história desse sociólogo inglês, muito bom, um autor de vários livros, clássicos inclusive. Então, também está aqui no nosso canal. Dá uma conferida, tenho certeza que você vai gostar de alguns dos nossos vídeos aqui. E se você acha que esse ambiente, essa comunidade lhe interessa, se você acha que isso vai lhe engrandecer de alguma maneira, vai aumentar seu repertório literário, vai aumentar sua capacidade reflexiva, vai aumentar sua ressonância emocional em relação aos livros, se sinta mais do que convidado a se inscrever aqui no canal e se juntar à nossa comunidade. É isso. Para mais notícias como essa, para mais dicas sobre livro, para mais papos sobre livro, para quem ainda é apaixonado por livro, para quem quer se apaixonar cada vez mais pelos livros, além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos também lá a nossa conta no Instagram, o @prazer em conhecer Lipe, com os nossos vídeos matinais, toda segunda, quarta e sexta, sempre com dicas interessantes de leitura, para que você já comece seu dia com o poder da leitura à sua disposição. Então esses são os nossos convites aqui, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que ajuda muito aqui, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram. Então é isso, gente. Para mais vídeos como esse, continuem com a gente. Para mais dicas de livro, continuem com a gente. Para mais discussões sobre livros, fiquem aqui no Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.